Fala aí pessoal, Davi aqui falando. Bom, para quem está chegando agora, aqui a gente fala sobre automações no mercado financeiro, tudo baseado em estatística. Nós estamos mostrando aqui uma mesma estratégia sendo executada durante vários meses. Eu vou mostrar agora as atualizações das últimas operações. Bom, aqui no mini índice não teve operação hoje, e eu vou mostrar o que aconteceu desde a última vez que eu gravei o vídeo. Bom, o último vídeo que eu gravei, essa operação aqui estava aberta ainda não tinha batido no alvo. O robô pegou aqui 400 pontos, porque eu configurei para um determinado horário, ele colocar o alvo de 400 pontos e depois desse horário o alvo retorna para 250. E ele pegou aqui 400 pontos, depois o mercado acionou uma nova entrada aqui, né? Eu vou até voltar aqui o gráfico de uma hora para a gente ver aqui as entradas do robô. Bom, essa primeira entrada aqui, ele entrou direto porque a média exponencial de 25 períodos no gráfico de uma hora ainda estava virada para baixo. Então ele entrou vendido. Quando ele fez essa segunda entrada aqui, a média já tinha virado para cima. Então ele só entrou depois que fechou essa vela negativa aqui no gráfico de uma hora e voltou aqui para a primeira banda da VWAP. Aí ele entrou vendido, aumentou um contrato aqui em cima, reduziu aqui no médio e pegou 250 pontos nessa última operação aqui no último pregão. Hoje não deu entrada porque a média de 25 exponencial no gráfico de uma hora está virada para cima e o robô ele não entra comprado contra a média, né? Então, na verdade, se eu não me engano, a média está virada para baixo, na época que acionaria essa entrada, né? E aí o robô não entrou. Agora a média virou para cima. Mas ele só teria entrado comprado se depois que fechou essa vela aqui positiva no gráfico de uma hora, tivesse voltado para a zona de compra. Aí sim ele teria comprado para pegar essa movimentação. Como a vela fechou muito acima e não voltou para a região de compra, o robô não entrou comprado, né, e a média já virou para cima. Agora, como a média já está para cima, ele vai entrar comprado se o preço voltar aqui na primeira banda, né? Se tocar aqui na primeira banda de cima, ele vai entrar vendido só se tiver aquela mesma condição que eu falei no dólar, né? Fechar uma vela de uma hora a favor da posição e o preço voltar para a zona. Bom, aqui eu vou mostrar como é que está o fluxo no mini índice para a gente ver aqui a, a perspectiva de fluxo, né? Então eu vou desabilitar algoritmo e vou deixar só absorção e agressão. Bom, aqui no mini índice teve uma absorção de compra aqui logo nessa vela da abertura e uma absorção de venda aqui. As agressões estão meio balanceadas, né? Está tendo uma agressão de compra e venda igualmente e o preço não mostra nenhuma tendência forte, nem para cima e nem para baixo. E agora a gente vai analisar aqui as operações do dólar. Bom, o dólar fazia tempo que não tinha operação e já teve operação no dólar hoje e no último pregão, né? Então eu vou mostrar logo a operação do último pregão no dólar, que foi essa operação aqui. Deixa eu ver aqui, hoje é dia 12, né? Então o último pregão aqui foi dia 9, né? Então ele pegou essa movimentação. Eu vou até voltar aqui no gráfico de uma hora para a gente explicar como foi essa entrada aqui, né? Então, nesse momento aqui, a média estava virada para baixo. E o robô só entra contra a média depois que fechou uma vela de uma hora a favor da posição, que foi o que aconteceu aqui. Fechou essa vela de uma hora positiva, o preço voltou para a região de compra, o robô entrou comprado e pegou 10 pontos aqui no dia 9, né? E hoje o robô fez essa operação aqui, né? A média de 25 exponencial, ela está nesse momento virada para baixo, né? Então o robô ele pegou essa operação aqui, essa venda, né, direta, o preço bateu aqui na primeira banda, ele entrou vendido e já pegou 10 pontos hoje. Eu vou olhar aqui como é que está o fluxo no dólar antes da gente ir para o dashboard analisar aqui como está a parte de fluxo. Bom, em relação ao fluxo no dólar, a gente também não tem nenhuma dominância clara nem de compradores e nem de vendedores. Tivemos uma absorção de venda aqui, né, logo na entrada do robô, né, indicando uma possível exaustão nesse movimento de alta,
né? Tanto é que o preço depois dessa absorção de venda já reverteu logo e pagou o nosso alvo, né? Mas isso aqui foi uma coincidência, porque esse setup ele não considera fluxo, né? Eu estou apenas fazendo uma leitura aqui para ficar mais didático e trazer mais informações relevantes para vocês, mas o robô ele está considerando apenas a parte de análise gráfica, né? E do fluxo realmente não tem nenhuma dominância aqui, nem de compradores e nem de vendedores, né? As agressões estão balanceadas, essas bolinhas azuis são agressões de compra e essas bolinhas amarelas aqui são agressões de venda, né? Quanto maior o tamanho da bola, maior a agressão. Então vamos para o dashboard e ver como é que está o nosso resultado, né, das nossas operações. Bom, aqui no mini índice a gente ficou com resultado positivo, né? A gente estava negativo é, menos 101 e agora ficamos 28 positivo. A nossa taxa de acerto está em 71,43%. Nós completamos hoje 7 operações em 2026, 5 pregões, 9 gain e 2 loss aqui no mini índice. Eu já coloquei as operações, as últimas operações aqui, e a gente vai ver aqui como é que está no dólar, né? No dólar hoje, o robô subiu bastante a curva de capital, já estamos em 375, a curva de capital aqui no dólar. O dólar ainda está invicto, ainda segue invicto, o dólar com 5 pregões, 5 operações, 5 gains, 0 loss aqui no mini contrato de dólar. A operação de hoje eu ainda não coloquei o print, depois eu vou colocar. E é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado e até a próxima. Valeu!